Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da SEAMB. Neste episódio, Fernando Bascaroto de Souza conversa com o engenheiro ambiental Tiago Silvestrini sobre mineração. Diferentes temas sobre essa área de atuação são abordados, então fique ligado e confira este novo episódio. Participe do segundo encontro catarinense de engenharia ambiental e sanitária. O evento trará diversos conteúdos atuais aos profissionais e acadêmicos da engenharia ambiental e sanitária, bem como demais profissionais de segmentos da engenharia do sistema Confecreia. O evento será realizado no dia 5 e 6 de maio, com sede na Assembleia Legislativa do Estado, a ALESC, em Florianópolis. Não fique de fora! Ative as notificações em nosso perfil no Instagram, @seamb, e acompanhe as novidades. Este evento é patrocinado pelo CREA de Santa Catarina. Então, boa noite a todos. Estamos de volta aí com mais um episódio do podcast da SEAMB. Neste episódio, vamos conversar com o engenheiro ambiental Tiago Alexandre Manente Silvestrini e um pouco sobre a sua carreira aí na área de mineração. Então, bem-vindo, Tiago. E antes de passar a palavra para ti, já vou fazer a primeira pergunta. Te fazer alguns comentários gerais aí sobre a tua carreira aí, como é que tu começou na parte de mineração. O que te trouxe para essa área? Bom, muito boa noite a todos aí. Fazer um agradecimento, primeiramente um agradecimento especial aí ao Fernando, né, a Emeline também, que vem fazendo um trabalho excepcional aí, principalmente na divulgação aí da SEAMB, né, de todo o trabalho em prol dos engenheiros ambientais aqui, não só do sul de Santa Catarina, né, e dizer que é um prazer estar aqui, né, para bater um papo aí sobre esse setor de mineração, né, na qual eu já estou inserido aí já desde 2007, aí já faz uns 15 anos que a gente já está se dedicando aí de forma direta ao setor de mineração aqui na região. Bom, primeiramente, meu nome é Tiago Silvestrini, né, que eu sou natural aqui de Criciúma, né, e tenho como gosto de falar que são as minhas formações mãe, né, engenheiro ambiental aqui pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, na UNESC, né, e técnico em mineração, né, aqui pela Escola Técnica da SATIC, né, e aí posteriormente, né, por necessidades de mercado ou necessidades de avançar e agregar algumas atribuições aí na carreira e no currículo, né, eu acabei fazendo pós-graduação na área de engenharia de segurança do trabalho, embora tenha atuado muito pouco nessa área, né? E aí, mais recentemente, fiz também uma pós-graduação em gestão de projetos, né, na qual eu tenho mais atuado nos últimos tempos, né, na parte de gestão de contratos, enfim, né, por uma necessidade aí, né, de ter agregado, né, na parte de engenharia, né, na parte mais técnica, né, um pouco das noções aí de gestão, né, e administração, gestão de tempo, gestão de escopo, enfim, necessidades que a gente vai vendo aí no dia a dia que talvez falharam um pouco lá atrás, né, na graduação ou mesmo no ensino técnico, né, então tu vê que tem essa necessidade e a gente vai aí agregando essas atribuições. Eu acho que... Oi? Eu te interrompeu um pouco, Thiago. Eu acho que também é um pouco eu conheço um pouco também da tua carreira, vou me meter um pouco agora aqui. Sim, com certeza. Tu meio que começou, tipo, com trabalho de laboratório, pegou parte de campo e hoje atua bastante com gestão de projeto, né? Acho que mais ou menos vamos dizer, a trajetória de muitos profissionais, né? Uma vez eu escutei, ainda bem no início da minha carreira aí, que a maior parte dos engenheiros, numa hora da sua carreira, ele vai acabar se tornando de gestor, né? E hoje a gente ainda vê que isso ainda é uma realidade, né? Embora as empresas mais recentes hoje, os departamentos de recursos humanos e RH das empresas hoje, né, tem muito trabalhado aquela questão da carreira em Y, né?
você começa a carreira técnica, né, como técnico, depois uma carreira que passa para engenheiro, você vai ser responsável técnico, enfim, liderar equipes, e aí você tem um divisor de águas, né? Ou você parte para a área de gestão, e aí você vai evoluir para um coordenador de setor, depois de coordenador de setor para uma gerência, enfim, diretoria, e aí, enfim, né? Essa seria a carreira tradicional. E uma carreira paralela, né, que seria o que eles chamam então de carreira em Y, que seria você chega no ponto da engenharia mais técnica mesmo, né, e aí você não vai ter uma equipe abaixo de você, né, você vai virar um analista sênior, de analista sênior de um especialista você vai chegar a um topo que seria um consultor, né, uma pessoa que é outras empresas, outros CNPJs, outras pessoas individuais vão procurar você para tomar decisões ou apontar caminhos para a resolução de problemas, né? E não necessariamente tu vai ter uma equipe a ser gerenciada por ti, né? Então hoje as empresas estão caminhando muito nesse sentido e eu vejo que é os dois caminhos que a área da engenharia, e falando aqui no podcast da SEAMB, né, para a parte de engenharia ambiental, é os dois caminhos que a gente tem a seguir aí dentro das empresas, né? Eu particularmente me sinto muito mais à vontade com essa parte esses novos conceitos da carreira em Y, né, essa parte de consultoria e você virar uma referência num assunto específico, né, eu acho que isso, para mim, faz mais parte do meu perfil do que galgar posições dentro de estruturas hierárquicas gigantescas e assim por diante, né. Tanto que recentemente agora, tô sendo redundante, recentemente por essa necessidade, né, também eu terminei meu mestrado, né, eu fiz mestrado na área de recursos energéticos, né, então foquei aí na parte de energia, né, mais ligado ao uso de combustíveis fósseis, aí diretamente carvão, que é a nossa realidade aqui, né, já por esse desejo, né, de fazer uma transição de carreira, já pensando em ir para uma docência ou trabalhar como uma consultoria independente, alguma coisa nesse sentido, né? Então, você vai moldando a sua carreira aos poucos, né, Fernando? É aquela coisa, né? Não... Às vezes a gente se forma pensando, vou atuar com X e a coisa vai se desenrolando ao longo dos anos, né? Claro que a gente, às vezes, para quem se forma, a pessoa fica um pouco ansiosa, né? Porque, quero já sair trabalhando de uma vez, mas a carreira é uma coisa que vai se construindo aos poucos, né? Tipo, fez ali um curso de gestão de projeto, depois fez um mestrado acadêmico, tem todo é um planejamento que, querendo ou não, tu vai modificando ao longo do tempo, né? É, exatamente. Particularmente no meu caso, né, o meu primeiro contato, né, com o setor de mineração foi ainda na graduação, né? Eu, em paralelo ao cursar a graduação, né, eu tinha atribuição de técnico de mineração, né, lá no laboratório de análise e ensaios de carvão da SATIC, né, então eu comecei minha carreira profissional mesmo ligada à mineração lá. Então, para mim, aquilo, né, eu fiquei 5 anos lá no laboratório, né, e para mim lá realmente foi a grande escola do setor de mineração para mim, né. Ali a gente fazia controle de qualidade, né, de todo o minério que saía aqui das minas aqui da região, né, e ia ser entregue no Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda. Nós fazíamos pesquisas de áreas novas, né, a avaliação de reservas jazidas, toda a parte de consultoria em beneficiamento de minério, atendimento a diversas mineradoras, COC. Então, eu já fui cursando a engenharia ambiental, né, mas trabalhando no setor de mineração. Então, eu já puxava as matérias das disciplinas, né, o que a gente ia vendo no dia a dia da universidade, e focava isso para o meu dia a dia da mineração. Então, eu já tive uma carreira muito tendenciosa ou muito focada na mineração, né? Como
como bom cristiumense, boa parte das pessoas aqui da nossa região, né, não é nada excepcional isso, mas quase todo mundo aqui que viveu, né, da minha geração para mais antiga, né, que nasceu aí nos anos 80, tem familiares ou família ligada ao setor de mineração. O setor de mineração aqui na nossa região chegou a empregar aí na década de 80 aí de 12 a 14 mil funcionários diretos, né? Ou seja, para você imaginar que uma cidade na época tinha 120, 130 mil habitantes, né? Uma 10% da população trabalha diretamente com mineração, né? Então você imagina os trabalhos indiretos, né? Então praticamente todo mundo aqui na região, né, já conhecia, né? A cidade de Criciúma é uma cidade dentro de uma mina, né? A realidade que a gente vive aqui, né? E a minha avó materna, ela foi ainda escolhedeira na época, nos anos 40, no final dos anos 40, para quem está escutando aí que não faz ideia do que seria uma catação manual que se fazia no minério para tirar o carvão dos rejeitos, né? Antes de eles se pensarem em usinas de beneficiamento, colocava a turma ali para catar mesmo, ó, o que é carvão, o que é pedra, o que é carvão, o que é pedra, e eles pegavam as crianças para isso. Então minha avó trabalhou lá na escolha com 12, 13 anos de idade, isso nos anos 30, 40, né? Então sempre escutei essas histórias aí da mineração e também, né, meu avô paterno também trabalhou lá nos primórdios da mineração, nos anos 30 ainda, né, na época da picareta, mineração de subsolo, né, lá na região do Rio América, Santana, enfim. Então, isso fazia parte das histórias que eu escutei na minha infância, no dia a dia, né? Meu avô trabalhou 32 anos no subsolo de mineração de carvão, dos anos 30 aos anos 60. Né? Então, isso fazia parte do nosso dia a dia, né? Eu me lembro que eu era pequeno, a propriedade dos meus avós, lá na região do Rio Carvão, Santana, para chegar, você passava por dentro dos pátios, das áreas mineradas, da antiga Companhia Treviso, né? Então a gente brincava ali naquelas pilhas de estéreis, aquelas lagoas de decantação, enfim. Lagoa ácida. Não era nada fora do normal, né? Para nós que éramos crianças naquela época, né? De vez em quando chega algum consultor de fora que a gente trabalha aqui na companhia ou faz algum serviço, eles chegam assim, bah, mas como é que vocês aqui, né, olham toda essa poluição com um olhar tão normal, né? Aí eu comento com eles, cara, mas nós nascemos aqui em cima da tulita, nós de uma forma não tão boa, né, de uma forma ruim, nós se acostumamos a achar que isso é normal, né? Que o que foi feito no passado aqui era normal, né? E para isso, então, que veio a engenharia ambiental e tudo isso aí que trabalhou e trabalha para modificar, né, todo esse cenário que nós tínhamos aí no final da década de 80 e que hoje é muito diferente, né? Hoje nem se compara ao que nós tínhamos aí no passado, né? Ali tu comentou que, tipo, querendo ou não, o pessoal se acostuma, né? Mas tu acredita que antigamente, a gente sabe ali, lendo material de história, que não tinha tanta preocupação assim, mas tu se recorda de algum movimento ou o pessoal que criticava? É claro que também era meio difícil criticar vendo ali, como tu comentou, tipo, quase 10% de toda a população do município atuando naquele setor econômico, né? Mas tu acredita que seria diferente a realidade? O que acontece é que, em primeiro ponto, a mineração aqui na nossa região, mineração de carvão, né? Depois a gente pode falar um pouco de outras minerações, né? De outra produção mineral, mas a mineração de carvão, que é o nosso foco, o nosso ponto-chave aqui no sul de Santa Catarina, ela começou lá nos idos de 1914, 1917, né, com a fundação das primeiras companhias carboníferas aí para atender o mercado das locomotivas e dos navios vapores, né? Então, desde essa época, né, até com o advento aí da siderurgia nacional nos anos 40, né, e aí vem
as grandes crises da disponibilidade de petróleo aí nos anos 70, cara. Até essa época, a poluição, não só de carvão, mas para diversos outros minerais também, ela era vista como um mal necessário ou uma coisa normal, né, da atividade de mineração. Não se tinha como, até essa época, não se tinha como, mas está poluindo, mas nós vamos perder a disponibilidade de água, ou esse solo vai ficar impróprio depois, até porque era uma época que se tinha muita terra disponível, né? Vamos pensar que a mesma época que estava acontecendo tudo isso aqui, o pessoal estava subindo para desbravar o oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, que até então, né, o que era aquilo? Né? Era território selvagem, desconhecido. Né? E o pessoal estava indo. Então, era uma época, né, que o próprio governo incentivava aí, né, os grandes avanços para a colonização. Então, não se tinha a mente da população, não era formada a achar a poluição oriunda do setor de mineração algo errado, né? Apesar de que, desde 1934, lá dos primeiros códigos de mineração, já tinha lá, né, que o minerador deve evitar a poluição das águas e incômodos aos seus vizinhos. Era alguma coisa não fugindo disso, tá? Existia lá uma linha que falava disso, mas isso não era muito visto, era muito pouco lembrado, né? Quando que essa situação mudou, né? Para se ter uma ideia, a Fátima, que é o órgão ambiental do estado de Santa Catarina, né, só foi criado em 1975, né? Sendo que a primeira legislação para regular efluentes, lançamentos, foi o Código Ambiental do Estado de Santa Catarina, que saiu apenas em 1980. Né? Então, você tem aí, de 80 até 1920, cara, você tem aí 60 anos que a atividade de mineração funcionou quase que sem normas e exigências ambientais, né? E sem a cobrança da população, para isso também, né? Então, isso na década de 80 começou a mudar, né? O pessoal começou, né? A partir dos anos 40 também o pessoal começou a sair da parte rural das cidades, né? As cidades começaram a ficar cada vez mais urbanas, né? O pessoal começou a estudar cada vez mais, começou a ter uma percepção diferente da coisa e, tem algo errado nisso. E o que realmente mudou aqui, eu me arrisco em dizer que foi o primeiro ponto que mudou a situação ambiental aqui da mineração de carvão, né, foi a portaria 917 de 1982, né, do governo federal, que botou um basta nesse negócio da poluição do carvão, né, chegou e disse, olha, vocês vão ter que regular pelo menos o que está em operação. E aí levou as carboníferas aqui da região, as mineradoras, estado de Santa Catarina, Fátima, todo mundo a fazer uma comissão, enfim, e chegaram à contratação do que a gente, até pouco tempo atrás, tinha como o padrão, né, para se operar uma mina de carvão, que eram os projetos Zeta e ESA. Né? A Zeta e ESA eram um consórcio de empresas de engenharia, né, que foram os primeiros a se dedicar a estudar exclusivamente o que fazer com os rejeitos do carvão, né, que antes eram dispostos em qualquer sanga, em qualquer terreno que não interessasse para outro fim, e começou a pesquisar o tratamento dos efluentes, que antes eram mal clarificados em bacias, em barragens de decantação. Então foi o ZTES em 1982 que começou a estudar tudo isso aí, né? E aí teve uma participação especial lá do laboratório da SATIC, né? Lá no LEC, onde eu tive o prazer de trabalhar, que foi, bem dizer, criado, grandemente incorporado, né, ao projeto ZTES, né, na época sob coordenação do professor Aizer Guide, pessoal que é técnico de mineração mais antigo aí vai conhecer, né, professor Aizer,
que junto com o pessoal da Zeta, junto com o pessoal da IESA, fizeram as primeiras, que aí começou a se falar em compactar, né, em dispor rejeitos em camadas, compactar o rejeito, camadas de argila com baixa permeabilidade, drenagem de fundo, tratamento de efluentes, tratamento com calcário, né, alcalinização dos efluentes, enfim, tudo que a gente pensa, né, começou ali em 82 com o ZTS, né, que eu posso dizer assim, foi um marco, né, um primeiro marco, né, nessa coisa toda, né. E aí, depois disso, né, isso para a operação, né, Fernando? Uhum. E aí, Isso, depois... só comentar, Thiago, então a gente vê que a parte tecnológica evoluiu bastante, né? Tipo, em 82 ali com os ZTEs, eles estavam falando em compactação de argila. É claro que até hoje ainda é utilizado, mas a gente vê em eventos científicos várias outras técnicas, tem barreira reativa, barreira capilar. Então, essa parte de... Tanto que muitas técnicas já vêm também da parte de aterros sanitários, né? Então, é uma coisa que evoluiu bastante nesses 40 anos. E tem que evoluir, né? Esse ano nós estamos completando aí 40 anos de ZTESA, né? De 82 a 2022, né? Então, é natural que isso evolua, né? Mas foi o primeiro marco, né, para a operação, né, das unidades mineiras, né? Então, para a questão de operação, hoje você não tem uma operação de uma mina de forma semelhante ao que se fazia antes da década de 80, né? Uhum. E aí, em 93, né, veio a ACP do Carvão, que é famosa aqui na região, né? Que é a Ação Civil Pública do Carvão, que colocou as empresas a recuperarem aí os passivos, né? O que é a parte de passivo? São a parte das áreas que foram contaminadas, das áreas que foram degradadas, que foram que sofreram intervenção, da parte da mineração aí que ocorreu antes da regulagem das operações pós-ZETA-IESA. Então, as áreas mineradas em 50, em 40, em 60, né, entraram aí, né, nessa parte da CP do carvão. Também aí da parte da CP do carvão, começou ali 90, começou ali por 90 e poucos. Ela demorou, acho que uns 7 anos para até todas as empresas serem, até acabar os recursos, né? Eu acho que ela saiu mesmo foi no ano 2000, se eu não me engano. Ela foi transitada em julgado aí perto dos anos 2000, né? Então, de 93 ficou uma série de estudos, né, para atribuição de cada uma das responsabilidades, porque tinha muita empresa que não existia mais, né? Em outros anos, muito no início da mineração, os regimes de extração eram diferentes, então você tinha muito manifesto de mina ao invés de concessão, você tinha muitas áreas mineradas por empreiteiros e não diretamente por pessoas jurídicas constituídas em empresas carboníferas, então você tinha uma gigantesca coxa de retalhos aí, né, para juntar isso tudo e começar a definir responsabilidades. Então, de 93 até os anos 2000, né, foi feito um grande trabalho aí pelo Ministério Público Federal, junto com o DNPM, com a Fátima, com o pessoal da SATIC, do CIESESC, né, de imageamento, de mapeamento de todas essas áreas, enfim. E aí se começou a fazer alguma coisa já no final da década de 90, né, quando a gente teve as primeiras áreas aí reabilitadas ou com projetos de recuperação implantados, digamos assim, né, que seguem monitoramento, enfim, no início dos anos 2000, né? Então ali em 2009 veio a assinatura de termos de acordo judiciários individuais com as empresas, com a União, e assim foi e assim está hoje, né? Mas se falar de uma operação hoje, né, e do papel que a engenharia, não digo o engenheiro ambiental enquanto profissional, mas a engenharia ambiental enquanto ciência, né, hoje não existe mineração, tanto de carvão quanto de outro elemento, de outro minério, sem engenharia ambiental. Né? A gente estava até conversando antes do podcast ali, né, alguma coisa, e aí tu tinha me perguntado assim,
se eu via como seria, né, se o engenheiro ambiental tivesse participado disso, enfim, né? Hoje eu vejo que a ciência e engenharia ambiental na mineração de grande porte, né, na mineração responsável que a gente tem hoje em dia, ela está em cada uma das profissões, né? O engenheiro de minas, ele recebe essa parte ambiental, o técnico de mineração recebe a parte ambiental, o operador de máquina recebe a parte ambiental. Então, hoje já mudou muito, né? Eu me lembro quando comecei a trabalhar no setor, eu pegava o pessoal mais velho ainda, eles falavam, lá vem o cara do meio ambiente, né? Como se a parte do meio ambiente não fizesse parte da mineração. Lá vem o cara do meio ambiente, né? Hoje não. Zé Cochato. Hoje toda a cadeia de mineração, né, ela está integrada com o meio ambiente, né? É a parte ambiental que torna a mineração viável ou não, né? E é nessa linha tênue que a gente caminha. Em si, o engenheiro ambiental, ele é o cara que vai fazer, vamos dizer, a ponte nas questões ambientais com a questão econômica, né? É meio que uma balança, né? O cara não pode pender muito para um lado, mas também não pode pender para o outro. A gente tem que pensar, né, que não existe mineração sem impacto. Né? Não existe impacto zero na mineração. Porque, no mínimo, né, o consumo do recurso natural você vai... Né, então, né, você falar de uma mina subterrânea, você vai ter impactos na hidrogeologia da área. Né? O que você vai fazer, pessoal, hidrogeólogos, geólogos, enfim, você vai estudar métodos, desenvolver aquela lavra para minimizar os impactos que você vai ter na hidrogeologia da área para não causar danos, né, ou minimizar os riscos hidrogeológicos, né, para a população que está sendo, não é que vai sofrer o risco, mas a população que vai virar exposta, né? Exposta, né, a população que está exposta nesse processo, né. Então, né, é muito claro tu deixar isso, né. Você vai ter um impacto, mas os técnicos juntos que vão pensar desde o planejamento daquela unidade mineira, seja da substância que for, né, vão pensar como é que eu vou desenvolver essa lavra para não ter menos impacto. Bom, eu vou ter um impacto hidrogeológico aqui? Vou. Mas como é que eu vou ter menos impacto? Vou pegar um exemplo de uma mina subterrânea, né? Nós vamos fazer o poço de acesso nesse ponto, nós vamos ir até essa falha. Quando chegar nessa falha, né, nós vamos deixar um pilar de segurança, não vamos recuperar minério aqui, vamos passar para o outro lado, vamos minerar outro bloco, deixar essa área aqui sem mineração, né, para a gente manter aqui, né, como se fosse uma zona de proteção, né, desse aquitard ou desse aquífero, enfim. Então, assim, hoje, né, com as ferramentas que a gente tem de modelagem hidrogeológica, perfilagem geofísica, a parte de imageamento aéreo, né, drones, imageamento a laser, a parte do pessoal que usa tecnologia LIDAR aí, né, que é para o radar, enfim, infravermelho. Hoje você consegue ter uma imensidão de dados que dá para te minimizar em muito os impactos ambientais oriundos da atividade da mineração, coisa que no passado nunca foi se pensado, né? Então não dá para a gente imaginar a mineração de hoje, né, como a mineração de 40, 50 anos atrás, né, com as ferramentas que a gente tem hoje, né? E a nossa função, entendo eu, né, enquanto técnico, enquanto profissional do setor, né, é que nós temos que se apropriar dessas ferramentas, né, para o desenvolvimento da atividade. Né, é uma evolução natural da nossa sociedade, enfim, da sociedade que a gente está inserido, né, e isso faz parte, né. Hoje, numa mineração, você não tem mais um mineiro lá, igual meu avô lá, que ficava na picareta lá, 30 anos lá, o dia inteiro batendo na rocha, né. Hoje você tem um operador de máquinas, né, que é extremamente treinado, recebe a evolução ambiental, ele vai lá, executa o trabalho dele, né.
com uma condição de saúde e segurança no trabalho nem comparável, né, com uma condição de qualidade ambiental nem se compara ao que a gente tinha no passado, né, e toda essa parte de prevenção à poluição, né, que não faz sentido, né. Então o negócio evoluiu muito, né, e eu acredito que para melhor, né, e a mineração ainda tem muitos anos, né, ainda mais num país como o Brasil, que é além de ser o celeiro do planeta, né, também é a jazida do planeta, né? Tudo tem nessa terra aqui, né? Uhum. Tem ainda muito para ser estudado e explorado, né? Dentro das... Como no podcast que a gente falou na parte de direito ambiental, né? Se a legislação permite e a gente está fazendo tudo conforme, então tá dentro. E também na parte de mineração, acho que a mineração dentro da área de ambiental, sempre quando vai discutir, dá uns... De volta e meio arranca o rabo, né? Que tem o pessoal que não é extremamente contra, como tem o pessoal totalmente a favor. Mas eu entendo que é uma área necessária. Qualquer coisa que a gente tem na nossa casa é baseada, tem mineração no meio do caminho. E daí, no caso, cabe a gente fazer como eu comentei antes, né, a ponte para conseguir esse desenvolvimento. A nossa vida hoje, né, a nossa vida moderna, como ela está pautada em cidades dessa forma, né, ela depende da mineração, né, como depende da produção agrícola de grande escala, né. Então, eu coloco para os técnicos, né, e para o pessoal da engenharia ambiental em específico, né, que o nosso papel, né, é tornar essa balança positiva para a sociedade. Né? Você vai ter impactos, mas você tem que tornar que os ganhos, né, os lucros da atividade, né, justifiquem, né, os impactos que vai se ter. E como é que você vai se justificar os impactos que vai se ter? Tem que ter uma promoção dos recursos que vão ser extraídos, né? Você tem que ter uma otimização, né? Não jogar coisa boa fora, né? Você tem que os 3 R's lá, né? Reduzir, reutilizar e reciclar os materiais também na mineração e, em contrapartida, minimizar o que você vai ter de impactos, né? Assim você tira um peso negativo e coloca peso positivo nisso, você vai tornar essa balança positiva para a sociedade. E até tinha tinha esquecido antes, tu comentou ali que diante de várias tecnologias que a gente tem agora, né, que possibilitam fazer essa balança pender para o lado positivo para a sociedade e para o meio ambiente, né, dependendo da definição que tu usa, os dois estão juntos. Então, existem vários caminhos que o profissional pode estar se especializando dentro para auxiliar a parte da mineração, né? Seja o cara pode se especializar ali em estudos de alternativas, né, de mineração, o cara pode se especializar na parte de avaliação de impacto, em desenvolver metodologias para considerar ali dentro dessa contagem os passivos, os ativos, daí entra bem naquela parte de contabilidade ambiental que auxilia, que vem a possibilitar detalhar esse balanço, né? Então tem muito ainda que a gente pode se aperfeiçoar. E, inclusive, eu lembro que num estudo de impacto ambiental que eu participei, o pessoal da empresa, eles tinham uma ferramenta própria. É claro que a empresa era multinacional, né? Mas eles tinham uma ferramenta que avaliava a recuperação ambiental para dizer, tinha um conjunto ali de serviços ambientais que eles mediam e podia dizer, essa recuperação ela tem um impacto maior, sei lá, na fauna, na flora, essa aqui tem menos. Então eles conseguiam gerenciar melhor as propostas de recuperação ambiental, né? Eu vejo saindo muita coisa que o setor de mineração está absorvendo, né, principalmente aí das startups, né, que eu acho que é uma tendência mundial, e isso veio também para o setor de mineração,
né? Tem muita gente investindo em inovação nas incubadoras das universidades, nas incubadoras das escolas técnicas, enfim, no geral, desenvolvendo muito software, né, que está sendo muito bem utilizado pelo setor de mineração, né? Recentemente a Vale está implantando, um exemplo, a Vale está implantando um sistema autônomo, né, em todos os caminhões fora de estrada dela. Eu acho que tem algumas minas que já são 100% autônomo, então o cara vai ali programa no início do dia para onde o caminhão vai carregar, onde o caminhão descarrega, qual o caminho que ele faz na cava, e você bota ali um ciclo e a coisa funciona quase que automaticamente, né? Então, assim, você tem como prever os acontecimentos no dia a dia de formas excepcionais, assim, né? Junto com essa parte de avaliação de áreas contaminadas, enfim, muito também tem se desenvolvido, né? Principalmente na questão de fechamento de mina, que é uma das áreas que eu trabalho hoje, que eu mais gosto de trabalhar, vou falar a verdade, que é a parte de fechamento de mina, né? O grande problema que aconteceu aqui na nossa região é que as nossas unidades mineiras não foram fechadas. Elas foram simplesmente abandonadas quando acabou a reserva mineral. Então, além de a gente não ter um planejamento visando, digo isso das unidades mineiras lá pré-década de 80, okay? Então, além de a gente não ter um planejamento visando a minimização dos impactos ambientais e uma operação visando também isso, né, as unidades não foram fechadas, né? Então você teve uma contaminação aí extravasando os pátios das empresas, né? Você teve efluente indo para fora dos pátios, rejeito sendo disperso para fora dos pátios, as minas não foram fechadas, não tiveram plano de fechamento, foi simplesmente abandonado. Então muito do que a gente tem hoje, que é considerado áreas de passivos, né, foram ocasionados por causa de falta de plano de fechamento de mina, né? Minas a céu aberto que não tiveram sequer recobrimento, né, com o topsoil, que hoje não se faz uma mineração a céu aberto sem ter recobrimento do estéreo com topsoil, né? Então é inadmissível, né? Então, assim, muita coisa, muitos conceitos têm surgido e muitos assuntos vêm à tona, né? A parte social dos empreendimentos de mineração, né, também tem sido trazida pelo pessoal novo aí, né? Por que é importante você preparar o fechamento de uma unidade mineira, né? E lá na sociedade você vai ter várias famílias que dependem daquilo, você vai ter escolas que dependem daquilo, e você planejar tudo isso, né? Fazer uma transição, né, das atividades ou transição para outras unidades mineiras, enfim, tudo isso tem que ser pensado, né? E no passado não era, né? Não só aqui na região, mas em outras regiões mineiras, né? No mundo todo a gente tem isso, né? Os Estados Unidos é campeão, né, em ter aquelas cidades fantasmas, né? As ghost towns lá, né? Porque a maioria eram cidades de mineração, né? Ia lá, a turma ia lá, extraiu o minério, acabou o minério, abandona e tal, né? O Brasil tem algumas lá, acho que tem uma lá que é bem famosa, que é Fordlândia, né? Que era um lugar lá que o Henry Ford fez para produzir borracha lá, os Fordinhos dele lá. Ele montou lá no meio da Amazônia, tal, montou o seringal, não sei o quê, pegou uma doença lá nas seringueiras lá, porque não foi um negócio bem planejado, enfim, foi todo mundo embora, abandonou a cidade. Então, existiu só e deixa todo o passivo ambiental para trás, né? Então, né, deixa tudo isso aí sem a gente olhar, ou seja, a gente ter uma atenção. O que hoje, graças a Deus, aí, graças a todos os técnicos que vêm trabalhando no setor, tem mudado, né? E fora que também o pessoal da mineração, que às vezes não é da área ambiental, pode questionar, mas vai gastar recuperando. Ou eu me recordo que o preço que o pessoal hoje gasta para recuperar essas áreas abandonadas é absurdamente superior caso eles viessem a recuperar enquanto a lavra estivesse funcionando. Então, Não. é uma coisa assim que às vezes é possível convencer até mesmo financeiramente, né? Tipo, dá para chegar e dizer, não, ou recupera aí que a coisa é mais barato, né? Com certeza. Hoje, nós temos unidades de mineração a céu aberto, por exemplo, que operam aqui na região,
e que fazem a recuperação concomitante, né? E custa muito, mas muito, infinitamente mais barato do que se gasta hoje para recuperar uma área de passivo, né? Então, são algumas coisas que têm se feito, né? Mas, saindo um pouco aqui para fora do nosso umbigo, como dizem, né? Só se falando em Santa Catarina, né? Nós não temos só a parte de carvão, né? Que demanda da atuação do engenheiro ambiental, ou da atuação do técnico meio ambiente, ou da atuação da área ambiental, né? Nós temos aí os diversos minerais cerâmicos aqui, são explorados aqui na região, argilas, a parte de refratários, né? Temos a parte de mineração de calcário lá em Vidal Ramos, ali região de Botuverá, Vidal Ramos, né, muito forte também. Uma boa parte do litoral aqui ainda tem também a mineração de conchas calcárias, também mexe muito com essas áreas de lagoa, restinga, né? Então, também precisa muito da atuação do engenheiro ambiental, né? A própria parte das turfeiras, né? Embora seja pequena ainda a participação na extração de turfa, mas nós temos grandes turfeiras em todo o país, né? E temos uma aqui na região operando, então, né? Tem a parte das turfeiras também. Temos os minerais para uso direto na construção civil, né? Esse eu acredito que seja um grande empregador aí, né? Se falar que é muito usado, né? Então, areia, saibro, rocha, brita, né? Isso tem um uso fundamental, demanda muito da participação das áreas ambientais, não só no licenciamento, mas na operação, na preparação, no planejamento dessas lavras, né? E nos fechamentos dessas minas, né? Uma extração de saibro, uma barreira, ela é uma mina, né? Então a gente tem que parar de pensar que é uma barreira ali, está ali jogada. Não, aquilo é uma mina, né? Aquilo precisa ser ter um plano de fechamento, aquilo precisa ser regrado, aquilo precisa ser licenciado, precisa ser monitorado, né? A gente tem que tirar isso um pouco, né? Porque causa danos também, né? Tem que mais que a gente tem aqui em Santa Catarina, a parte de fluorita aqui nos granitos aqui ao redor, né? Morro da Fumaça, Pau do Sul, Rio Fortuna ali para dentro, né? Hoje está paralisada, né? Mas tem uma reserva grande ali ainda, né? E uma coisa que é extremamente importante de se falar quando a gente toca no assunto de mineração é que a mineração é cíclica, né? A mineração de qualquer bem mineral, ela tem altos e baixos, né? E um dos fatores, né, porque quando a gente fala em conceitos de mineração, né, a gente tem a ocorrência, né, a jazida e a mina, né? Uma ocorrência não tem lá o minério, enfim, né? Para essa ocorrência se tornar uma jazida, né, ela tem que ser economicamente viável, né? E a economia mundial é cíclica, né? Agora, com esse negócio que está acontecendo lá na Ucrânia, né, o pessoal tem falado muito das jazidas de fertilizantes e tal, não sei o quê. Então, muitas áreas que eram consideradas ocorrências de minerais para a indústria de fertilizantes, né, com a alta dos preços, enfim, com a mudança mundial na economia de fertilizantes, já se tornam jazidas viáveis de exploração, que podem se tornar uma mina. Então, não é porque às vezes eu encontro alguém comentando, a florita que tem ali, nunca mais vão mexer. Não, não é isso, cara. A gente não. O mundo é muito dinâmico, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Do nada, essas jazidas podem se tornar viáveis novamente, e da noite para o dia, isso começa a movimentar de novo e se reabre mina e se bota a coisa trabalhar de novo. Né? Saiu uma reportagem essa semana, também por causa do conflito da Rússia e Ucrânia, que o carvão metalúrgico está subindo de preço no mercado internacional. Hoje, 100% do carvão utilizado na siderurgia aí, que o Brasil utiliza é importado. Né? Então, a Rússia, está entre as 3 maiores produtoras de carvão do mundo, está impactando os preços do carvão para uso na siderurgia. Né? Então, será que isso vai chegar a um ponto que vai se voltar a discutir
a metalurgia a partir do nosso carvão nacional. Então, tudo isso pode ser pensado, né? A mineração é cíclica, ela depende do momento econômico que o país, que o mundo vive, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso também, né? Até um curso que eu lembro que eu fiz, um curso online do EDX, eu acho que era da Universidade de Austin, alguma coisa assim, que é os negócios da mineração. E um dos módulos era justamente essa parte econômica, né? Porque em função de flutuação de preço, chega uma hora que compensa, tem hora... Tanto é que eu acho que também ocorre bastante ali na parte do ouro, né? Que tem bem mais famoso ali, aqueles episódios da febre do ouro, corrida do ouro, que o preço aumentou, os caras já estão cavando buraco no jardim de casa atrás de pepita de ouro. Então, se compensa, os caras estão de alguma forma minerando, né? Os preços são muito voláteis, né? Uhum. E a gente olha para trás na história e você vê que aconteceram coisas semelhantes, né? Porque por que se teve o boom, por exemplo, voltando para o carvão aqui na região na década de 40? Porque não se tinha carvão para comprar fora, porque estava tudo empenhado na guerra, na Segunda Grande Guerra, né? Por que se teve o boom da indústria carbonífera aqui na década de 70 ali? Por causa do problema da crise do petróleo, né? Da necessidade de mobilização energética, né? Então toda a mineração ela é cíclica, né? Ela tem os períodos altos e baixos, né? E aí cabe a mão de obra, ou cabe aos recursos humanos que estão envolvidos nisso a Planejamento, né? planejar, né? Os recursos desenvolvidos aí. Ô, Thiago, e fazer uma pergunta para ti, uma coisa que na época que eu estava no IPARC, ali na Unesc, meio que foi um choque para a gente, né? A gente sempre atuou, até na tua época, ali sempre com mineração de carvão, né? E depois, quando a gente pegou alguns trabalhos na área de fluorita, inclusive depois eu tive a oportunidade de participar na parte de área de pedreiras, dá aquele choque, porque muitas vezes a gente olhava a suposta área minerada de fluorita, a gente via, mas isso aqui tá recuperado. Tipo, era a vegetação, mata nativa fechando tudo, meio que a gente fica acostumado com a poluição da mineração e às vezes a gente olha para outros minérios, né? E eles não têm o mesmo impacto, ou ainda têm impactos diferentes, né? Não sei se esse tipo de choque já te aconteceu, ou se tu tivesse a oportunidade vamos dizer, sentir ele. Cada bem mineral, cada exploração tem a sua característica, né? O que serve como parâmetro, né? O IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração, né? Ele tem uma série de livros e de instruções normativas, enfim, que orientam muito as mineradoras, né? Além de antigas publicações do IBAMA, enfim, né, de como você tratar o fechamento ou a recuperação de um ambiente minerado, né? Mais recentemente, a gente teve aí a inserção da CONAMA 420, né, que é uma legislação com foco em áreas contaminadas, né, que ela foi originada de contaminação industrial, né, mas ela também tem aplicação no setor mineral, né, que ela vai te dar uma série de etapas, né, a se seguir, né, uma investigação preliminar, uma investigação confirmatória, detalhada, análise de risco à saúde humana, enfim, você vai seguindo etapas, né, onde te faz perceber, né, os danos ou os efeitos adversos de cada um dos tipos de exploração ou dos tipos de empreendimento industrial ou mineral, né? E o que fazer, ou vai te dar uma noção do que fazer ou de que conceito que você quer desenvolver naquela área, né? A gente estudou muito bem aquela parte né, quando se fala em recuperação de ambientes, você tem os 3 conceitos principais, né? A restauração, a recuperação ou a reabilitação dos ambientes, né? A reabilitação você pode dar um destino qualquer, né? Você tem uma área degradada lá, enfim, você consegue recuperar ela, você não tem nenhum risco, tal, você faz um campo de futebol, beleza.
Você reabilitou aquela área, né? A recuperação, você vai dar uma função ambiental para ela, né? Ou seja, vai fazer um bosque, vai fazer um parque, enfim, né? Vai fazer um atrativo de fauna, né? E a restauração você vai tentar deixar o mais próximo ao que era antes de ter passado por ali o empreendimento mineral, né? Então, isso te dá a noção de uso futuro dessas áreas, né? Mesmo numa área industrial, né? Uma área que foi uma grande siderúrgica ou uma área que foi, né, uma grande indústria sucroalcooeira, né? O que você vai fazer ali? Qual o uso futuro que você vai ter ali? Né? Então, todas essas etapas, né? Desde o diagnóstico do tipo de contaminação que tem ali, né? Ao você comparar com o que seriam os dados normais da região, que a gente chama de background, né? Para você ver isso e ver o que eu tenho que fazer naquela área, né? Qual a expectativa de uso futuro que se tem ali dos atores envolvidos, né? O que a comunidade pensa a respeito? O que a legislação diz a respeito, né? O que os entes da sociedade civil dizem a respeito? E aí você vai montando esse quebra-cabeças para o uso futuro que você vai querer, né? E vai colocar ali as premissas que você vai ter naquele projeto, né? Então, as tipologias são diferentes, são muito diferentes, né? A própria questão de você falar de drenagem ácida, a drenagem ácida é igual em qualquer lugar, não. Né? O tipo de drenagem ácida que a gente tem aqui no carvão é diferente da drenagem ácida que a gente tem lá na mineração de urânio, que é diferente da drenagem ácida que a gente tem lá na mineração dos veios de ouro, que é diferente lá da mineração de cobre, né? Então, cada um vai, apesar de ser classificados como drenagens ácidas, cada um vai ter o seu potencial de poluição, a sua cinética química, que vai ter que ser estudada, né? E comparada a quais os elementos que estão sendo aí diferentes do normal, né? O que você vai ter que fazer, o que você vai mexer ali para estar recuperando isso, né? Então, você tem que ver qual o caminho que você vai seguir, né? Como a gente falou aqui, hoje tem muitas ferramentas, né, que ajudam tudo isso, a questão de software, de modelagem. A própria CETESB, no estado de São Paulo, criou uma metodologia própria por meio de planilhas, onde você coloca lá o teste de infiltração deu X, a profundidade é X, a concentração do elemento é tal e o elemento é tal. Ele já vai te modelar mais ou menos quanto por ano nesse fluxo essa pluma vai se estender. Isso vai te ajudar a pensar, olha, que uso futuro dá para aquela área, né? Que restrições você vai ter que ter, né? Enfim, tudo hoje está mais fácil, né? Não quer dizer que dê menos trabalho, mas se o pessoal estudar certinho, se dedicar, é possível. Não tem jeito, né? A turma tem que estudar mesmo. Faz parte. Não para não. O pessoal às vezes quer só achar que é só para ir para campo, não. Tem que saber a teoria também, não adianta. E essa também parte... tem o contrário, né? E também tem o contrário. A prática também é importante. É outra balança. Tem o pessoal que acredita que do computador você consegue fazer tudo, né? Eu acho que os melhores projetos saem quando você tem uma boa equipe de campo e aliado a uma boa equipe que vai usar as ferramentas que hoje estão disponíveis. Eu acho que não dá para fazer tudo sozinho. O cara que diz, não, eu faço tudo, eu faço o campo, faço o escritório, eu faço não sei o que, uma opinião particular. Eu acho que esse super-homem não existe. Eu acho que os trabalhos ficam muito melhores com a formação de equipes multidisciplinares, né? E principalmente com perfis diferentes nas equipes. Não, vou falar um termo meio chulo, mas não adianta eu ter 2, 3, 4, 5 CDF na equipe e não ter um cara que arrisca, entendeu? Você precisa ter uma boa oratória para explicar. Você precisa ter diferentes perfis nas equipes para o trabalho sair o melhor possível, né, para você conseguir chegar perto do desejado. E, Thiago, então, antes da gente encerrar, estamos quase chegando aí a 1 hora de podcast. E
qual que seria a sua mensagem aí para o pessoal que quer atuar com mineração? Qual a tua sugestão de como eles poderiam estar iniciando? Qual é a mensagem tua para eles? Bom, a parte de mineração no Brasil, eu vou dizer que é uma das que, junto com o agronegócio, né, mais cresce ultimamente, né? Muitas reservas mundiais estão ficando exauridas, né? E o Brasil ainda tem muito minério, né? Essa terra aqui é rica de tudo quanto é minério, né? Ferro, ouro, bauxita, cobre, níquel, zinco. Então, nós temos tudo que tu imagina aqui, né? E a gente vai precisar, né? Precisa já, né? E vai precisar de massa crítica, de profissionais bem graduados, né? E estudados para trabalhar nisso, né, para desenvolver coisas aqui, né, que a gente vê muitas multinacionais vindo para cá implantarem os seus sistemas, né, os seus métodos, enfim, mas muita coisa pode ser desenvolvida aqui nas nossas universidades. Muitas coisas já é desenvolvida muito bem nos nossos institutos de pesquisa, né, nas nossas universidades. A gente tem exemplo aqui na nossa região, aqui, o pessoal da SATIC ali, né, que é ligado à indústria do carvão, né, desenvolvendo uma série de estudos aí ligados a não a facilitar, mas a desenvolver tecnologias para a atividade, né, parte de sequestro de carbono, né, coisas, convênios com laboratórios internacionais, enfim, né, isso tudo está movimentando e precisa de gente para trabalhar nisso, né? Então, para quem está começando, para quem se interessa pelo setor de mineração, eu diria que hoje mineração é inovação, né? As grandes empresas de mineração hoje, elas estão inseridas, né, a maioria delas, né, na filosofia do ESG, né, que é Environmental, Social e Governance, né, que é meio ambiente, social e governança, né, que é você não maximizar só o lucro ao acionista, né, mas tornar essa empresa sustentável, né, perpetuar a atividade dessa empresa frente à sociedade, ao meio ambiente, né, e a canais ou a sistemas de tomada de decisões, né, éticos, né, coerentes com o que a sociedade espera, né, para a gente ter uma sociedade mais organizada, né. Então, eu acho que o pessoal que está hoje na universidade tem que investir muito em inovação, né, não tenham medo dos softwares, não tenham medo dessa parte, né, porque a mineração de picareta praticamente não existe mais, se existe ainda, ela tem muito pouco futuro, né, hoje a mineração é tecnologia, né, o mineiro não existe mais, hoje ele é um operador de equipamento, né, até a parte de topografia nas minerações está extremamente digital, né, automatizado, hoje, né, até. Uma mina céu aberto, você não tem mais gente percorrendo a cava, né, você faz tudo por drone, vante, né, uma mina de subsolo, hoje você já tem tem uma empresa que eu acompanho sempre ali, cara, A Boston Dynamics? Não, cara. Aquele cachorrinho amarelo, robô. Emicente, me fugiu o nome agora. Eles têm uns dronezinhos que ele faz um scan da mina subterrânea e ele já vai pegando os pontos, por laser, vai pegando os pontos nas paredes, né? E você mapeia toda a mina em 3D instantâneo conforme o avanço da lavra. Então, de vez em quando lá na companhia a gente pega uns cadernos antigos do pessoal de topografia, lá os caras calculavam tudo na mão, vante, ré, para calcular, né, a quantidade de minério que era tirado por mês, por dia, por hora, enfim, tudo na mão, cara. O cara ia lá no subsolo com prumo, pá, nível, não sei o quê. Hoje, né, cara, hoje a tecnologia está aí, né, e cada vez as empresas que não acordaram para isso, as empresas que não estão acordando que isso está acontecendo, estão acabando, estão ficando pelo caminho, estão sendo adquiridas por empresas maiores, estão, né, a renovação está se acontecendo, né,
você tinha lá pequenas cooperativas de mineradores, enfim, garimpeiros lá, isso está cada vez se exaurindo mais, e as grandes companhias com muita tecnologia estão abraçando o negócio, né? Então, eu acho que isso é um caminho para a mineração que não tem mais saída, né? A gente se qualificar enquanto técnico, né? Abraçar essas novas tecnologias, abraçar essas novas metodologias para a parte de recuperação ambiental, para a parte de exploração mineral, né? De planejamento mineiro, né? E tocar isso para frente, né? E eu acho que a mineração ainda tem muita história no Brasil. Os impactos ainda são grandes, né? Ainda na década aí a gente teve dois desastres, digamos assim, né? Que foi Mariana e Brumadinho, né? Amplamente divulgado na mídia aí, né? Com a questão das barragens, né? Hoje o licenciamento das barragens, o controle das barragens está extremamente rigoroso, né? As barragens praticamente estão sendo eliminadas das minerações hoje, né? Hoje as grandes mineradoras estão tudo investindo no empilhamento a seco, né? Estão sendo montados grandes filtros, prensas de capacidades enormes, né? Então você não está mais tendo aquela bacia de rejeitos úmidos lá para decantar e tal, fazer aquela barragem, não. Você está empilhando a seco como empilha o nosso rejeito de carvão aqui, né? Então, isso mudou, isso está sendo uma evolução que está permitindo as empresas continuar aí no mercado e gerando divisas aí para o país. Essa eu acho que seria a minha recomendação. Estudem, não tenham medo da tecnologia, e quanto mais jovens vocês forem, né, mais fácil aí de acompanhar o setor mineral, porque o setor mineral ele está onde está o minério, né? Então não dá para você escolher, eu quero trabalhar com mineração, mas eu quero lá em São Paulo, eu quero trabalhar com mineração, mas eu quero lá no Rio de Janeiro. Não, você vai trabalhar em São Paulo se o minério estiver lá em São Paulo, você vai trabalhar no Rio se o minério estiver lá no Rio, mas se ele estiver lá no Amazonas, se ele estiver lá em Rondônia, lá em Ariquemes, né? Se ele estiver lá em Ji-Paraná, você vai para lá. Então, e o tempo vai passando, né? Depois que você sai da universidade, enfim, tinha um professor meu que falava assim, você sai da universidade, você é uma muda, né? E aí você tá ali no potinho e tal, e a tua raiz ali, ela tá tranquila para te mudar pro campo que for, né? Para te plantar no lugar que for. Depois que você planta em algum lugar, a raiz vai crescendo e cada vez vai ser mais difícil você tirar aquela muda ali e levar essa muda para outro lugar. Né? O cara vai tendo família, vai tendo filho e compromisso, vai criando amizades, né? Vai gerando uma teia ali. E quem trabalha com mineração hoje sabe que o negócio está extremamente dinâmico, né? Então, pessoa que é novo, investe em tecnologia, não tenho medo de seguir aí para onde for, e com certeza aí dá para o pessoal ter bonitas carreiras profissionais aí ligadas ao setor. Então, gostaria de agradecer novamente, Thiago, pela tua participação aqui. Com certeza deu um panorama bem, bem detalhado aí da mineração, tanto a questão histórica quanto próximos caminhos aí que a mineração está seguindo. E caso alguém queira te seguir aí nas redes sociais, eu sei que tu compartilha volta e meia no LinkedIn um pouco da história da nossa mineração de carvão aqui na região. Então, por onde que o pessoal pode estar te acompanhando nas redes sociais? Isso faz um ano ou 2 anos, enfim. Além de trabalhar com o setor de mineração, eu sou um grande entusiasta aí, né, da parte histórica do setor mineral, né, principalmente a parte histórica da tecnologia de mineração, né. Eu acredito que muito foi feito nas décadas passadas, né, principalmente de incorporação de diferentes tecnologias aqui, né. A região sul de Santa Catarina, né, ela teve na América Latina foi precursora com métodos e equipamentos
americanos, alemães que vieram para cá em uma década que isso era extremamente difícil, né? Na época que isso era extremamente difícil, né? E em poucos lugares desse país a gente tem, né, teve ou tem uma tecnologia mineral, uma tecnologia tão robusta, né, para a mineração, principalmente subterrânea. Então, trabalhando no setor, eu sempre escutava muitas histórias, e vinha um cara que trabalhou lá em tal lugar e contava uma história, vinha outro, contava outra história, e outro não sei o quê, lia um material lá, um relatório lá, da década de 70 que tinha tal história e não sei o quê. E eu senti uma necessidade de, cara, eu vou ter que botar isso em algum lugar, porque daqui a pouco ninguém mais está aqui, o pessoal mais velho está tudo parando, se aposentando, né, o pessoal que trabalhou aí nas décadas de 60, 70, e já está tudo parando, né? Até os anos 80 já estão parando também, né? De 80 para cá já tem 40 anos, então já estão, né? Então eu vou começar a botar isso em algum lugar, né? Então, como eu também não queria escrever coisas muito longas, enfim, eu comecei a publicar algumas coisas no LinkedIn, né? Escutava uma história de uma máquina lá que veio dos Estados Unidos, assim assado, fez tal coisa. Eu escutava uma história da mina lá, não sei o que abriu e não sei quando, e caiu e aconteceu tal coisa e tal. Eu comecei a contar algumas histórias, formar aí alguns retalhos, principalmente da história técnica aí da parte de mineração de carvão aqui na região, e geociências, e coisas que foram acontecendo aí ao longo da história geológica aqui da região. E eu comecei a compartilhar isso no LinkedIn. Então, se alguém tiver algum interesse de conhecer um pouco disso, né? Eu faço algumas publicações, pode me acompanhar lá no LinkedIn, botar lá Thiago Alexandre Silvestrini no LinkedIn, vocês vão me encontrar lá. E se alguém quiser conversar alguma coisa, tiver alguma dúvida, ou estiver fazendo algum projeto interessante, acha que o cara pode agregar ou participar de alguma coisa também, eu estou aí à disposição, né? Hoje eu tenho uma atuação vinculada a uma companhia de mineração, né? Mas também tenho me aventurado aí na docência, né? Também tenho me aventurado na consultoria de algum ou outro caso específico ligado a geociências em mineração, né? Que é o que eu gosto de fazer e é o que eu gosto de me aperfeiçoar cada vez mais, né? Pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn, enfim, o pessoal da CIAMB aí também tem os meus contatos aí, né? E a gente está aí para o que precisar, tá bom? Te agradeço, Fernando, obrigado a todos aí que escutaram um pouco também dessa nossa conversa aí, e eu acho que é de grande valia aí para alguém aí no futuro. Com certeza. Então, eu agradecer ao pessoal que está nos ouvindo, muito obrigado e até a próxima. E chegamos ao fim de mais um episódio. Esperamos que você tenha aproveitado. E fique atento que novos episódios estão por vir. Até a próxima!